Eu poderia lhes dizer coisas esta manhã que não me seria lícito dizer-lhes esta manhã. Vocês entenderiam porque fiquei 5 dias lá em casa e não conseguia me mexer. Isso mesmo, vocês não imaginam como o que aconteceu desde que eu era um pequeno e inocente pregador de pé aqui no púlpito, o que atravessou esse coração e traspassou e açoitou e dilacerou. Só Deus sabe. Eu nem conto isso para as pessoas, nem para minha própria esposa. Apenas mantenho isso entre Deus e mim e sigo em frente o melhor que consigo. Mas percebe-se que um ser humano, sua mente, só consegue suportar até certo ponto. E então ele cede, vejam. E o que me manteve, eu não sei. Foi só Deus que o fez. Agora, há todos os tipos de religiões na Índia. Tudo tem uma religião, tudo tem seu próprio jeito. Fui recepcionado pelo histórico. Nunca antes as religiões da Índia se reuniram para recepcionar um cristão. Mas há 2 semanas, quinta-feira passada, fui recepcionado pelas religiões da Índia. E muitas delas adoram moscas, e adoram o gado, e adoram, tudo. E estavam lá. Os jainistas, quando estavam sentados juntos em seu templo, onde seus sacerdotes, aquela religião, se formou antes do cristianismo ter nascido, 3 ou 4 mil anos atrás. Eles têm um mosteiro, têm monges, muito parecido com o catolicismo. Eles arrancam a barba com as mãos e os cabelos da cabeça assim, com as mãos, então eles começam a crescer de novo, não se pode cortá-lo. E são assim em todos os sentidos, a ponto de pegarem uma vassoura ou um pequeno esfregão. Eles se sentam lá, os monges fazem estes pequenos esfregões e vão na frente assim para se assegurarem de não pisarem uma formiga ou algo assim, matando-a. Se o fizessem, seria um pecado mortal e não seriam perdoados. Usam uma coisa branca sobre a boca e em volta das orelhas, onde, se respirassem, acontece de inalar um pequeno mosquito, nunca seriam perdoados por isso. Vejam, isso matou algo. E, que coisa! Como poderiam aceitar o sacrifício de sangue do Senhor Jesus Cristo? Eles já ouviram falar dele, mas não creem. Eles sabem sobre Jesus. Os missionários divulgam isso. Ele disse, sim, mas vocês estão todos confusos. Disse, vocês pensam naquele homem, Jesus? Se ele foi um homem santo, por que deixou homens cruéis crucificá-lo? Bobagem! Disse, ele montou em um cavalo e foi para o céu, foi para onde foi. E os sikhs, eles usam um turbante. Aqui eles têm uma faca e todas as vezes que pegam um cristão de costas, eles o matam. Vejam, porque quando chegar ao céu, o cristão também irá para o céu, mas quando chegar ao céu, ele será o cristão, ele será o servo dos jainistas. Vejam. Assim, ele teria muitos servos, se pudesse se livrar de muitos deles aqui na terra, vejam. E assim, se ele o matar, você está morto, só isso. E no turbante, dá para ver, eles têm um pequeno pente espetado assim e uma faca enfiada ali do lado, e só querem que você fique de costas, só isso o que querem que faça. E então, tudo, as religiões do mundo, e dirigindo-me a eles aquela noite, a primeira noite do encontro, quando não havia como estimar a quantidade de pessoas que estavam lá, não havia lugar para acomodá-las. Na época das águas, que era a estação chuvosa, e as pessoas deitadas lá fora e desprotegidas, e casos tão patéticos. E aconteceu que o primeiro a chegar com qualquer coisa em que pudessem se levantar foi um garotinho que era creio que ele era hindu, não era Paul, e ele não podia, o coitadinho surdo e mudo, e nasceu surdo e mudo, e eu disse, agora aqui está o primeiro caso, um garotinho aqui, eu disse, agora cada um de vocês, um dos quais, os jainistas, tentará torná-los muçulmanos, e os outros, eles tentam conseguir coisas diferentes para vocês, e todos leem suas bíblias que têm, não esta bíblia, e tem a bíblia do Alcorão. Você sabe disso, assim, eles têm, isso é através dos muçulmanos, e eles têm diversos fundadores. Agora, há alguns deles lá que creem que o homem em si é Deus, que todo homem é um Deus, e que quanto melhor você é, melhor Deus você é. E, é horrível ver como eles se comportam. E lá eu disse,
Agora olhem, cavalheiros, eu não poderia chamá-los de irmãos. Eu me dirigia a eles apenas como cavalheiros das religiões do mundo, estão vendo? E eu disse, agora quero lhes perguntar algo. Ali, estamos todos aqui hoje, ou melhor, esta noite, e todas estas diversas coisas. E vocês adoram o gado e adoram tudo. E eu disse, é isso, se me desculparem, superstição. Todos entendiam inglês. Eles não sabiam responder, mas a Inglaterra os controlou por tanto tempo. Eu disse, vocês estão aqui e nós estamos... vocês estão representando diversas religiões. Eu disse, e vocês vão e fazem prosélitos. Pegam um Sikh para torná-lo jainista e pegam um muçulmano para torná-lo um budista e tal. Eu disse, é só uma mudança de pensamento, só isso. Eu disse, temos algo semelhante nos Estados Unidos. Não estamos imunes a essas coisas, eu disse, mas todos cremos em um só Deus. Eu disse, então, temos metodistas e batistas e presbiterianos e fazem prosélitos uns entre os outros para entrarem em organização. Mas vocês fazem prosélitos de um Deus para outro. Vejam, mas, eu disse, agora... que é isto? São todas superstições. Eu disse, a própria criatura, a mosca que vocês adoram, a vaca que vocês adoram, o cavalo, ou seja o que for, o Deus Todo-Poderoso criou esse ser, vejam. E eu disse, vocês estão adorando a criação em lugar do Criador, vejam. O ser, eu disse, em tudo isso, agora não há nenhum deles, e alguns deles com ídolos e tal. Eu disse, não há nenhum deles que possa ajudá-lo. Não há nenhum deles que possa responder. São todos mudos e nenhum deles pode responder. Nenhum deles pode entrar em ação. Mas só há um Deus vivo e verdadeiro, e Jesus Cristo é seu Filho. E eu disse, agora é quem estou aqui para representar. Eu disse, agora, como o profeta Elias levou todos os profetas de Baal e demais ao Monte Carmelo para provar e dizer quem é Deus, eu disse, agora só há uma coisa a fazer. E então, se seus deuses estão certos, então permitam-me deixar o meu e servir os seus. Agora, aqui está um rapaz surdo e mudo. Qual dos seus deuses pode curá-lo? Dar-lhe sua audição e fala? É o que quero saber. Estão vendo? Qual deles pode restaurar a fala a este menino? E todos ficaram em silêncio. Eu disse, agora o cristianismo foi representado a vocês em forma de doutrina e em panfletos e na Bíblia, do que estou 100% a favor. Deus ajude esses missionários que vão lá morar aí. Sim, Senhor. Mas, eu disse, não foi plenamente representado a vocês. Estão vendo? Eu disse, foi representado a você somente em palavra, mas o Deus que escreveu essa palavra, que vocês já têm colocado no coração, agora chegou a um ponto em que ele vai fazer a palavra viver. Vejam, fazer a si mesmo na palavra. Agora, eu disse, aqui está o menino, ele é surdo e mudo, ele não pode falar nem ouvir nem nada, ele nasceu assim. E o Espírito Santo lá, e revelando os pecados e as coisas, as pessoas, e quase desmaiavam quando viam isso, vocês sabem. E todos eles fazem tanto barulho, não se conseguia entender, pois tinham a milícia para vigiá-los, vocês sabem, e andavam para lá e para cá. Oh, que coisa! Disseram que pessoas de toda a Índia estavam lá. Assim, não se podia dizer o que estava lá. Vejam, quantos, nem nada, não se conseguia entender. Então, este garotinho, quando eu o levei lá para cima, e eu disse, agora, Pai Celestial, tu sabes que sou como estes outros homens aqui. Eu estaria na condição deles, e pior, se não fosse por tua graça. Vê, tu me salvaste, e tudo isto foi ordenado por ti, não por mim. E agora tu sabes que nunca digo que posso fazer algo. És tu, Senhor. Mas bem aqui, enquanto as religiões e superstições deste mundo, como aconteceu nos dias do profeta Elias, como aconteceu nos dias de Jesus, teu filho, assim é agora de novo. Eu disse, para que você saiba, Senhor Deus, uma vez mais, que tu és o único Deus vivo e verdadeiro e aquele que fez a humanidade e pode fazer o mudo falar ou o surdo ouvir. Eu disse,